Aurelio e minha Tenente Coronel Irade, é uma honra para o Departamento de Soldado de Cristo poder estar com vocês aqui hoje, nesse momento tão especial, que foi um projeto que nasceu no nosso coração para deixar esses momentos registrados, sabe? A história do Soldado de Cristo contados por pioneiro. No período da pandemia, o departamento ele meio que teve que parar, porque até então todo mundo estava sem norte, estava sem o que é que vai fazer. Então, nasceu no nosso coração de poder movimentar, de poder conversar, apesar que naquele período das lives estava bombando. Você abriu o Instagram, era uma live atrás da outra de pessoas, e eu disse, não, vamos movimentar o Departamento de Soldado de Cristo dentro do ambiente virtual também, como está acontecendo, né? E nós já tivemos, eu estava conversando até com o Coronel Wagner, é engraçado porque são as mesmas histórias, acontecem nos mesmos lugares, mas situações diferentes, porque são pessoas diferentes que estavam vivenciando aquele ambiente ali, né? E nós já ouvimos muitas histórias fantásticas do Coronel Wagner, da Coronel Adriana e o Coronel Sandro, Josinaldo também, Coronel Araújo, né? Araújo. Então, hoje, aprove a Deus ter a honra de estar com vocês hoje, né? Eu quero primeiro externar a minha alegria, minha gratidão particularmente, porque eu fui criado Soldado de Cristo desde criança, com todas as etapas como tem que ser, do recruta, passando por tudo na vida. E você, Coronel, foi uma das pessoas que me formou, porque eu fui criado Soldado de Cristo dentro das instruções com a sua pessoa, né? Ali naquela relação, naquela agonia, naquela desespero na madrugada, né? E meio que a gente foi se acostumando com isso, né? Com a sua pessoa, com o Irade. E eu só tenho que agradecer pela vida de vocês, porque vocês deixaram muitos frutos. E tem muita geração hoje, o Soldado de Cristo ele vive de gerações e gerações. E isso é bom, esse momento aqui é bom, meu coronel, porque existem gerações que estão entrando agora no Soldado de Cristo e escuta falar de Aurelio, Irade, mas não sabe quem é, não sabe a história. Quando eu vou dar o curso, esse 2020, o 7º Batalhão aqui em Queimadas, foi de forma virtual. Então, quando eu dei um curso sobre a história do Soldado de Cristo, e saí citando o nome de vocês, até um material muito bom da história do Soldado de Cristo, muito completo, que Paiva me cedeu, e os nomes de vocês estão lá escrito, e muitos dizem assim, ele está vivo ainda? Ele está vivo ainda, né? Porque são gerações que estão entrando no Soldado de Cristo, que estão ouvindo falar e não lembram, não sabem, não conhecem. Então, esse momento é um momento muito especial. A história do Soldado de Cristo contados por pioneiro. E para dar início a esse momento, essa live fantástica, maravilhosa com vocês, que vai ficar registrado tanto no Instagram, como vai ficar registrado também, editado lá no YouTube. Depois eu mando o link para vocês. Para a gente iniciar, queremos saber o seguinte: como foi a iniciação de vocês no Departamento de Soldados de Cristo? Eu sei que você tem uma história, meu coronel. A tenente coronel tem uma história também, então pode ficar à vontade. Não tem preocupação. Primeiramente, dizer da satisfação, Oliveira, de parabenizar pela iniciativa, né? A gente que vê as lives, né? E hoje a gente também acompanha alguns vídeos, né, no YouTube, pela iniciativa que você deu, que Deus colocou no seu coração. Parabenizar você por isso daí. Deus lhe abençoe, que lhe guarde, que lhe dê novas estratégias, que você seja esse cara aí aguerrido, né, nesse batalhão aí. E graças a Deus, Deus levantou você nesse batalhão. E dizer assim, que a história da gente foi para chegar no Soldado de Cristo, foi uma coisa meio que relâmpago, né? Para você ter uma ideia, desde a conversão, a conversão, tanto meio como de Iraque, foi um congresso, o primeiro congresso dos militares aqui em Guarabira, que não era congresso, era encontro dos policiais militares, começou dessa forma. No dia 2 de dezembro de 1995, né, e daí foi a noite da conversão nossa. E como minha mãe já fazia parte
da igreja congregacional, que a conversão dela foi em 91, e a gente achou assim meio que inviável a gente sair, porque é um congresso forte, principalmente pela presença dos assembleanos, né, dos irmãos da Assembleia. Então, nós tivemos, isso foi no domingo, a conversão foi no domingo, e na segunda-feira vieram alguns convites para a gente visitar e frequentar a Assembleia de Deus, mas o nosso coração só ia para a igreja congregacional. Então, nós fomos para a igreja congregacional, isso no final de 95, e em 96, março de 96, em março de 96, eu recebi um convite para visitar o 1º Batalhão, né? Que até então era o Departamento Soldado de Cristo. Não tinha nomenclatura de batalhão ainda. Era só o Departamento Soldado de Cristo. Então, fui convidado pelo até então, que não está mais atuando no departamento, Coronel Ramalho, né? Foi o último posto dele. Na verdade, ele era o Capitão Ramalho, conselheiro, capitão, né? E estava à frente do Soldado de Cristo já desde soldado, né? E daí os filhos do pastor, o filho do pastor Tavares, eles passaram também pelo departamento, mas daí, na medida que eles foram crescendo, foram saindo, e ficou Ramalho, junto com o Tenente Wellington e o Tenente Aeronils, né, tomando conta do Soldado de Cristo. Em 25 de agosto de 96, dia do soldado, eu me tornei membro da igreja congregacional. Né, foi no dia que a gente foi batizado na igreja, e tem uma foto do pastor Tavares me batizando, né, e eu estava de coturno na época. Imagina aí, que coisa bonita. Você vai imaginar aí, mas não é para rir. Camisa social, mangas compridas, calça social, cinto e coturno. Né, mas eu fui com tanto prazer, né? E daí eu passei, em março de 96, passei a visitar os Soldados de Cristo através do convite de Ramalho. E a gente continuou, né? Aí no final de 96, houve um probleminha pessoal do Ramalho com a igreja, o pastor, né? E o pastor resolveu afastar o pastor Tavares. Ele é aquele cara linha dura, né? E pisou fora da linha com ele, meu amigo, ele tira logo de cena, sai, coloca outro e pronto. Ele não chama o cara para conversa, chama depois. Ele primeiro tira de cena, tira o cara, depois vem, conversa com o cara, aquela coisa toda. Então, no final de 96, eu já era membro, participei da reunião extraordinária da igreja, né? E daí, para você ter ideia como que Deus faz na vida da gente, né? O pastor Tavares foi justamente também um ano que eu fui para João Pessoa, fui trabalhar em João Pessoa. E nesse dia da reunião extraordinária, eu estava em João Pessoa, era numa sexta-feira pela manhã, e o meu coração estava aqui em Barabira. Eu trabalhei com pessoas, meu coração aqui em Barabira, imaginando a primeira vez que eu ia participar de uma reunião extraordinária. E pela manhã, eu ali só conversando com Deus, intimamente com Deus, e um sargento amigo meu, né, memória, o sargento França, ele chegou para mim assim, do nada. Aí disse assim, vá-se embora, pela manhã, vá-se embora, que esse fim de semana a gente dá conta aqui no GAP, né? Aí eu disse, eu posso ir? Ele disse, não faça mandar de novo, não. Eu também contei a história, peguei minha mala, vim para Guarabira, né? E cheguei a tempo de ir para a reunião. E para você ter uma ideia, né? A gente chegou, estava lá na reunião, sentei lá atrás, bem tímido, né? E o pastor Tavares, ele fez por duas vezes a pergunta. Tem algum irmão? Ele explicou o problema do Soldado de Cristo, que estava sem liderança, e perguntou à igreja se tinha algum irmão que queria tomar conta do Soldado de Cristo. Ele perguntou por duas vezes. Imagina a minha cara de coragem para assumir o departamento. Fiquei caladinho, né? Daí, novo convertido, né? Então, eu tinha um ano de conversão, poucos meses de membro. Né? Foi 96, foi? 96. 96. Aí daí, quando ele perguntou pela terceira vez, um diácono lá da igreja, né, José Brasil, ele levantou-se e disse, pastor Tavares,
O irmão Aurélio Naldo tá trabalhando com o soldado de Cristo. O professor me pergunta ele se ele quer ficar. Eu estava lá atrás. Aí ele, irmão Aurélio Naldo tá aí. Aí eu levantei a mão lá atrás. Aí ele falou, também ele não falou mais nada. Ele só disse assim, o irmão quer assumir, quer tomar conta dos soldados de Cristo, não, eu vou fechar as portas agora. Aí eu disse, fico, eu vou. Aí a igreja, eu vi numa reunião, aquele glória a Deus e aleluia, e eu não entendi nada, né? Só vim entender, meu irmão, depois que a gente coloca a mão no arado, viu? Poxa. Aí daí daquela noite em diante, né, de 96, dezembro de 96, já virei o ano como conselheiro, né, a partir de 97, assumi o conselho do Soldado de Cristo. Em poucos meses, me tornei o capitão do Soldado de Cristo, né, em 97, e mais ou menos aí no meados de 97, já no final de 97 para 98, a gente recebe a visita ilustre, né, dos irmãos lá de Campina Grande. Chegou Josinaldo, não o Araújo, né, o Araújo, Clemente, né, chegaram, foram lá para Guarabira. Eu não lembro se Bezaliel, que era de Santa Cruz, foi junto com eles. E daí eles, não, Santa Cruz não foi não. E daí eles estavam na escola dominical, o pastor Tavares disse, ei, cara, chegou uns caras de Campina Grande aí, de Soldado de Cristo, querem falar comigo. Aí eu nem sabia que existia departamento de Campina Grande. Eu vi o pastor Tavares contar a história, né? Mas a gente não tem comunicação. Comunicação no final dos anos 90 era difícil, né? Então, os irmãos foram para lá. Daí a gente conversando, né? Começando a conversar. E daí o maluco do Clemente, né? Disse assim, vamos fazer um congresso? Clemente morava em João Pessoa ou morava em Campina? Ele morava em Campina ainda, já estava em Campina Grande aí. Nessa época, no caso, era Clemente que estava no 2º Batalhão assumindo. Isso, entendi. No 2º Batalhão. E daí a gente vamos embora, vamos fazer um congresso sim. E a gente passou todo o restante de 98 trabalhando, planejando como era que ia ser, aonde ia ser, né? E ficou o primeiro congresso para 99. Então, a gente viajava para Campina Grande, dormia na casa dos coronéis lá, né? E junto com eles, conheci parte da família, as igrejas, e olha que a gente não tinha um recurso que a gente tinha hoje. É verdade. Né? A gente viajou no fim de semana, ia-se embora, né? Não tem esse negócio aqui, não, você não vai ficar na igreja, você vai lá para minha casa. A gente vai ficar aí, a gente reunia na casa dos irmãos, né? Às vezes reunia na igreja, depois ia para a casa dos irmãos, fazia reunião lá, né? E aquela coisa assim, maravilhosa mesmo. Então, conheci muitos irmãos, daí, quando foi 99, nós para você ter uma ideia, eles queriam uma presença do 1º Batalhão de todo jeito, né? Que a data que foi marcada não foi propícia para a gente viajar. Eu consegui contato com eles, olha, infelizmente, não tem como a gente viajar, eu não vou poder viajar. Né? E infelizmente o batalhão não vai poder viajar, porque praticamente eu estava como cabeça do Soldado de Cristo e era um homem de confiança do pastor Tavares. E para sair com essa tropa, só se eu chegasse com o pastor Tavares e dissesse, eu dissesse assim, pastor, o departamento vai viajar, mas eu não vou poder. Você dizia logo, não vai não, só vai com vocês. Era desse apoio. Então, os irmãos entenderam, né? E daí eles mudaram a data para o 1º Batalhão poder comparecer. E a gente foi. Aí em 99 foram um encontro com 7 batalhões. Foi aí onde a gente descobriu que tinha os batalhões não, né? Já tinha feminino nos batalhões. Né? Eu lembro, 99 foi no Nezinho Cunha Lima. Nezinho Cunha Lima foi o segundo congresso. O segundo congresso, né? Foi uma concentração de Soldado de Cristo, foi ali. Foi no segundo congresso. No primeiro eu não lembro muito não, mas eu creio que Araújo ele deve ter falado, ele deve ter lembrado aí o nome do colégio. Mas vou te falar um negócio, foi bênção. O primeiro congresso aí, daí em diante, meu irmão,
a história de 25 anos de Soldado de Cristo. 5 anos. E foi fantástico. Já estava casado com Iraide, ou estava namorando, ou Iraide ainda não tinha aparecido nessa história? Ela só me acompanhava. Por quê? Porque aí eu vou entrar na história dela, né? Nossos filhos eram muito pequenos. Max nasceu em 90, né? A gente já estava no final de 98, então nós já tínhamos os 4 filhos já, né? Entendi. Então, os nossos filhos eram muito pequenos, muito novos, mas mesmo assim a gente viajava, mas ela não podia estar junto do trabalho Soldado de Cristo por 2 situações. Primeiro, que os filhos muito novos, e segundo, que o primeiro batalhão não tinha feminino. Não tinha. E tem um detalhe, pastor Tavares Alderim. Não permitia. Para mulher. Não. Que se você olhar no histórico do Soldado de Cristo, ele não vai falar de feminino, ele vai dizer encontro, né, dos meninos, que era o departamento de formação de meninos, tal, né? Então ele não fala por que a nossa igreja não tinha um departamento feminino. Porque a gente já tinha as Filhas da Luz, o departamento das Filhas da Luz. Se a gente montasse um efetivo feminino, obviamente que ia haver uma evasão do departamento e ia causar uma atrito na igreja. Eu ia causar um problema na igreja. Entendi. Né? E o departamento das Filhas da Luz era um departamento também do coração do pastor Tavares. Então, a gente não queria mexer nisso daí. E a gente respeitou, né, o tempo que pôde. Então, Iraide, ela veio se encajar realmente depois que o pastor Tavares ele faleceu, né? Antes, através de Iraide, mais uma irmã lá da igreja tentaram formalizar, né, um departamento lá, um efetivo feminino, mas o pastor Tavares já rejeitou de antemão. Então, a Igreja Batista, nossa aqui em Guarabira, que é a primeira Igreja Batista, acho que é a conversão, chamada assim, acho que é da conversão, ela resolveu adotar um departamento Soldado de Cristo, que é um departamento lá, e lá foi fundado o feminino. Isso já por volta de 2003, né, 2002, 2003, por aí. Aí foi quando começou a surgir as mulheres dentro do departamento mais novo da igreja. Uma partida do pastor Tavares em 2005, veio o pastor Sandro, né, e mais ou menos aí de 2007, 2006 para 2007, eles abraçaram, depois de várias reuniões na igreja, para você ter uma ideia, o assunto foi levado para a reunião, para a Assembleia de Membros, para se colocar as mulheres na igreja. Então, o departamento feminino. Então, foi aprovado pela Assembleia de Membros da igreja, e assim foi criado o efetivo feminino do 1º Batalhão. Aqui em Queimadas, em 99, aqui em Queimadas era o 14º Batalhão. Que quem criou esse batalhão foi o Coronel Freire, que era do 6º Batalhão, que na época era o pastor Severino Luiz, congregacional, lá no Catolé. Aqui já tinha um efetivo feminino, por isso que eu perguntei, porque eu achava que isso era normal. Sim, a gente levou a proposta para a igreja desde o primeiro congresso, em 99, quando a gente chegou o 1º Batalhão, que a gente olhou assim, meu amigo, tem mulheres no Soldado de Cristo, já tem as mulheres já estão trabalhando, e aconteceu um fato nesse primeiro congresso aí, foi que eu fui capitão e voltei para Guarabira, fui para Campina Grande capitão e voltei para Guarabira coronel. Porque não existia a patente de coronel, era só até capitão, né? Não, era só até capitão, né? E daí diante dos conselheiros, e daí eu lembro que o conselho, né, dos comandantes de batalhões lá no primeiro congresso, eu acredito que foi uma proposta, se não me engano, do coronel Roboaldo, que era o 3º Batalhão na época, em Campina Grande, e lançaram uma proposta para a minha patente subir para capitão. Nesse período, o Ramalho, que tinha me chamado para o Soldado de Cristo, não sei se você está lembrado agora, o Ramalho que me chamou para o Soldado de Cristo, ele já tinha retornado. Eu comecei com o pastor Tavares, sanou o problema e ele retornou junto comigo, a gente estava trabalhando junto. Só que eu era capitão e ele também. Quando eu fui,
eu voltei coronel e permaneceu capitão, né? Aí você imagina aí o problema que ia dar. Então, de imediato, solicitei aos irmãos e a gente abriu um departamento na cidade aqui perto de Pirituba, uns 14 quilômetros mais ou menos, e abriu o departamento lá e fechamos a patente dele como coronel e ficou o dito pelo dito, então ficou tudo em paz, né? Entendi. Tudo em paz. Então, foi a partir daí, do primeiro congresso, que eu venho com a patente de coronel, né? Até hoje. Graças a Deus. No caso, o primeiro batalhão, ele já tinha uma história fundada com o pastor Severino Tavares, e nos anos 90, vocês assumiram esse batalhão, que o pastor já não tinha mais condições de estar à frente, né? Pelas ocupações dele mesmo, ministerial, né? Isso. O pastor Tavares, ele já tinha saído antes, né? Já tinha saído antes. Eu acredito que justamente por aí, mais ou menos aí acho que antes de 90, o pastor Tavares já tinha saído, por conta da igreja crescer, né? Entendi. E daí os filhos dele e outros oficiais tomaram conta dos soldados de Cristo, mas não foi a mesma coisa quando era junto com ele, né? Então o departamento ele começou um declínio. Aí daí, para você ter uma ideia, quando eu assumi o departamento em 97, nós só tínhamos 12 soldados. Aí eu lembro porque a gente calculou assim as 12 tribos de Israel. Aí vamos. Aí um tenente olhou para mim e disse assim, conselheiro, e agora, o que é que a gente vai fazer? Eu disse, é bem simples, dobrar o joelho e orar, né? Então, a gente chegou num efetivo de 75 soldados que o pastor Tavares pediu para não colocar mais ninguém. Olha, dá uma segurada nesse menino, porque a igreja não vai comportar todos esses meninos, né? Então, a gente estava com 70, chegamos a 75 soldados num período, e onde o pastor pediu para dar uma segurada. Mas aí, foi essa trajetória, foi dos anos 90, até o final dos anos 90, a gente foi conhecendo um pouco da história. Para quem é um batalhão fundador, eu tive que pesquisar as histórias, né, no caso, trazer a memória do pastor, do capitão Pedro, né, agora Coronel Pedro, né, que foi andando ali lado a lado junto com o pastor Tavares, né, nas caminhadas, nos acampamentos, porque o Coronel Pedro, ele tomava conta da parte militar, né? E o pastor Tavares, ele tomava conta da parte espiritual, né, dos soldados. Mas ele sempre esteve em acampamentos, caminhadas, sempre levou a igreja, né, por conta desse daí, né? A esposa dele trabalhava também junto, né? O próprio pastor Tavares, ele fabricava as barracas, para você ter uma ideia, ele fazia as barracas de acampamento. Maravilha. Ele fazia as mochilas, né, de soldado, porque ele sempre gostou de uma coisa sempre no padrão, né? Ele gostava de ver a tropa, todo mundo no padrão. Ou todo mundo de boné, ou todo mundo sem boné. Ele olhava assim, ou todo mundo de mochila, ou todo mundo sem mochila. Então ele fazia tudo no padrão, para que a coisa ficava. Isso aí causava um impacto grande quando se viu uma tropa de crianças e adolescentes em formação na rua, no centro da cidade, ou em outras cidades, né, causava um impacto, porque era uma coisa. E o pessoal chamava muitos, né, que conhecia, né, a questão do escoteiro. Daí em diante, a mística do escoteiro foi se apagando, o soldado Cristo foi aparecendo para a glória de Deus. A coronel Adriana disse que o senhor é o ancião do Departamento de Soldado de Cristo. e pegando esse embalo aí, de tanta história que vocês têm, eu queria que vocês pudessem contar algumas histórias que marcaram a vida de vocês no Departamento de Soldado de Cristo. Em congresso, em acampamento, que marcaram a vida de vocês. Olha, um fato que existe vários, né? Existe vários engraçados, né? Outros marcantes, né? Mas particularmente o que me marcou no Soldado de Cristo foi no ano de 2001, no terceiro congresso aqui em Guarabira. Até então, o pastor fundador,
ele não tinha comparecido a nenhum dos congressos em Campina Grande. Falta de convite não foi, mas para tirar o pastor na idade daquela para vir para ir para um congresso, então, quando nós resolvemos organizar o congresso aqui em Guarabira, e nós fomos apoiados pela igreja, né? Até então, o efetivo nosso do primeiro batalhão, para você entender, nós não temos esse aparato todo que nós temos hoje de congresso, mas o efetivo nosso, a maioria do efetivo era adolescente, crianças e adolescentes. E daí foi difícil para a gente aqui, para poder montar esse congresso, mas daí quando chega o congresso que a gente consegue estruturar, chega os comandantes, né? Chega os oficiais, a gente vai delegando a partir daí, né? Então a coisa ficou menos difícil para a gente. Então foi duro, mas o que me marcou nesse congresso foi a presença do fundador. Ele falou, eu fiz o convite a ele durante a semana, da segunda para terça-feira, fiz o convite a ele, pastor, a igreja, os soldados de Cristo, a gente vai estar realizando um congresso e eu gostaria que o senhor comparecesse, né? Aí ele disse, cara, se der certo eu vou lá. Vai começar quando? Aí eu disse, quinta-feira é a abertura. E só que tem um detalhe, pastor. É porque a gente fala muito do senhor nos congressos, né? Para os soldados, e até então ninguém viu o senhor pessoalmente, o fundador do Soldado de Cristo. Eu gostaria que o senhor desse pelo menos uma noite. Aí ele disse, tá certo. Então, se der, eu vou uma noite. Aí, que hora começa a ser 7h30. 7h30, certo. Tá certo. Então, a gente estendeu o convite à noite aberto para as igrejas, né? Comparecerem. E daí, quando deu 7 horas, 7h10, estourando 7h10, chega um soldado na carreira, pertinho, suado, se tremendo. Aí, coronel, o pastor tá aí, coronel. O pastor chegou. Eu disse, chegou. Vá lá, pelo amor de Deus, receber o Lúcio. Vou lá. Aí cheguei lá, o pastor veio com um púlpito portátil que ele tinha, né? Ele e a esposa, na época, a atual esposa dele, né? Na Juraci. E daí, cumprimentei ele, disse, onde é, cara? É aqui, pastor, venha pra cá. Aí eu fui, levei ele, direcionei ele até o ginásio, foi no colégio Osmar de Aquim, levei ele até o ginásio, e daí não coloquei ele no culto. Eu disse, sente aqui, nesse lugarzinho aqui, está reservado o senhor e sua esposa, né? Daqui a pouco a gente lhe chama. E daí a gente fez tudo preparativo, começamos o culto, né? Os visitantes estavam sentados de um lado, e todo o efetivo dos soldados de Cristo sentado do outro lado, né, lá do ginásio. Então, quando a gente chamou o pastor Tavares, pensa os olhos dos soldados aí, abismados, sem entender, né? E aquela curiosidade para saber quem era o pastor Tavares. Então, quando ele subiu, as palavras que ele... Eu acho interessante porque nesse congresso em 2001, eu estava, nessa época, o 14º Batalhão foi com o Coronel Soares, mas eu estava porque eu tocava com a banda Soldado de Cristo, que quem era à frente da banda Soldado de Cristo, e foi o fundador da banda Soldado de Cristo, foi o Major Rinaldo na época, né? Então eu estava aí também com a banda, tocando aí nesse congresso. Eu me lembro que eu convidei Paiva para dar um... Na época, quando éramos companhia do 2º Batalhão, eu fiquei responsável pelo curso CFC, CFS, eu convidei Paiva para Paiva trazer um curso do Soldado de Cristo, a história. E Paiva trouxe se salvo me engano, depois ele pode me confirmar, mas ele trouxe um vídeo curto deste momento que você está falando, coronel. Foi. Me perdoe, né? Porque a gente passa um filme na nossa cabeça. Né? Eu imagino. E daí o pastor Tavares ele disse assim, quando ele viu aquela tropa assim, soldado de Cristo, né? Coisas que ele jamais imaginava
de acontecer, mas ele colocou no papel isso aí, um encontro anual com todos os soldados de Cristo. Então ele disse assim, se eu morrer amanhã, eu morro feliz. Isso já foi numa quinta-feira que ele falou. Se eu morrer amanhã, eu morro feliz, porque os meus olhos estão contemplando aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, daí o pastor, ele foi na quinta-feira, foi na sexta-feira, foi no sábado, né? E quando foi no sábado, ele que deu o aviso, ele disse, olha, amanhã, ele já tinha conversado comigo, né? Então ele disse, amanhã haverá escola dominical da igreja, porque esses são todos os trabalhos da igreja. Ele disse aos irmãos, ele convidou a igreja para participar dos cultos à noite. Todos os trabalhos à noite serão lá no colégio Osmar de Aquino, no Congresso de Soldado de Cristo. E quando foi no sábado à noite, ele disse, olha, o aviso aqui vai para a igreja, que amanhã haverá a escola dominical normal, né, para a igreja, e os irmãos não vão vir para cá, porque amanhã vai se encerrar, e é um momento particular dos soldados de Cristo. Então, ninguém da igreja aqui, só os soldados de Cristo, é o momento deles. Então, deixem eles, e amanhã um culto, a escola dominical normal, lá na igreja. E ele viu todo o trabalho que foi feito, foi montado, né, ali com o Departamento de Soldado de Cristo. Então, quando foi na escola dominical, né, os irmãos me contaram, lógico que eu não estava presente, mas ele elogiou muito o trabalho dos soldados de Cristo. Elogiou muito os coronéis, os comandantes, né, e disse que, ele falou assim que eles chegaram, eles conseguiram fazer uma coisa que ele, quando estava à frente do Soldado de Cristo, não conseguiu fazer, que era um encontro anual, né? E daí, dias depois, meses depois, eu ganhei, no ano seguinte, eu ganhei essa placa, né? Do próprio pastor Tavares, que foi dado lá na igreja, pelos serviços prestados à frente dos soldados de Cristo. Poxa. Então, 2001. Foi em 2001? 2002. 2002. No ano seguinte, já no ano seguinte. Poxa, né? que relíquia. Então, no dia 30 de novembro de 2002. Então, ele me concedeu essa placa, né, pelo serviço prestado à igreja, através dos soldados de Cristo. Então, eu guardo essa relíquia com a assinatura dele até hoje. Né? Então, foi bênção, né, na minha vida. O pastor Tavares, foi um privilégio de poder conviver com um pastor e um professor. Né? Eu lembro que eu levei um puxão de orelha dele grande, quando poucos meses à frente do Soldado de Cristo, oficiais não tinham entendido ainda o trabalho. Então, numa escola dominical, eu queria o Soldado de Cristo lá presente lá, e eu cheguei sozinho lá, e ele me perguntou onde é que estava o Soldado de Cristo, eu não soube responder. Porque os oficiais pegaram o menino, marcaram a reunião e se mandaram para uma caminhada na cidade vizinha aqui a 5 quilômetros, e eu sem saber de nada, eu estava no comando do Soldado de Cristo. Então ele chegou para mim e disse, olha, cara, você está à frente do Soldado de Cristo, é uma responsabilidade grande, não deixe isso acontecer, porque a responsabilidade é sua. Né? A igreja colocou você aí, Deus colocou você aí. Então não deixe isso acontecer não, porque eu vou cobrar de você. E meu amigo, olha, na hora que o pastor Tavares chamava você vem cá, cara, pronto, aí as pernas já tremiam, né? Que alguma coisa podia estar errada ou estava tudo certo, né? Mas graças a Deus sempre me dei bem com o pastor Tavares. Então, a partir daí, chamei os oficiais, conversei com os oficiais, né? E expliquei para eles os trabalhos. Fui um pouco duro com os oficiais, né? E falei para os oficiais, quem não quiser trabalhar comigo em conjunto, em harmonia, a porta é aquela dali, quem quiser pode ir embora agora, sem problema nenhum. Fico com uns 10 soldados, mas eu permaneço aqui. Então, eles entenderam mais ou menos que é trabalhar em equipe, trabalhar em união, e daí, então, a gente progrediu todo mundo junto, graças a Deus, até hoje, né? Então, tenho um prazer de ter um privilégio de ter um cara que entrou adolescente, soldado de Cristo, que é o Tenente Coronel Paiva, e hoje comandante do 1º Batalhão, onde eu tenho
o prazer de poder auxiliá-lo, né? Não sou subcomandante, o subcomandante é o Major Joara, mas estou ali para servi-lo, né, no que ele precisar, dentro das possibilidades nossas, devido à nossa função também na igreja, mas não larguei a farda, nem eu, nem a Coronel Iraide, né, não largamos a farda de jeito nenhum. Diga uma história, Iraide, que marcou a sua vida no Departamento de Saudade de Cristo. Pode falar, Iraide, eu estou lhe escutando. Como o coronel falou, existem muitas, né? Existem fatos alegres, divertidos, outros tristes, né? Fatos, assim, importantíssimos, que a gente não esquece de jeito nenhum. Mas eu vou contar um fato que, para mim, foi muito interessante e não sai da minha cabeça de jeito nenhum, porque foi um momento, assim, inesquecível e muito alegre e divertido. E, ao mesmo tempo, assim, como é que eu posso dizer? Um momento, assim, de medo, não sei, porque eu não sei nem explicar direito. Foi um congresso lá em Caruaru, e eu não esqueço não, viu, Major, dessa história, de jeito nenhum, até porque eu tenho pavor de barata. Eu tenho pavor de barata. E o Coronel Sandro, eu acho que combinaram, né? Eles devem ter combinado os coronéis lá, porque a Coronel Adriana, ela tem também pavor de barata. E eu não sabia. Nem ela sabia que eu tinha, e nem eu sabia que ela tinha. Mas os coronéis, o meu esposo e o Coronel Sandro, sabia, né? Claro. Então, eles devem ter se combinado, né? E a tropa toda informa, e a gente também informa. Eu acho que o senhor se lembra desse dia. E começaram a passar alguma coisa na mão do pessoal lá. Eu sei que na minha mão e na de Adriana veio uma barata, uma casca de barata. Uma casca de bicho. Um bicho lá, não sei que bicho, eu sei que era preto, parecia com barata. E chamaram a gente para colocar. Nesse dia, eu confesso que eu tremi, eu chorei, eu me apavorei, porque pense num bicho que eu tenho um pavor, né? E eles combinaram e fizeram isso com a gente lá, e até hoje eu não esqueço. Porque quando eu vi aquilo ali na mão, eu já imaginava, se for uma barata, eu vou morrer aqui. O Coronel Sandro disse aí, nada é por acaso. Eu vou concordar com ele, porque eu era sargento Saudade de Cristo. Eu era sargento e eu fui para um acampamento com o Coronel Arenado. Ele veio para Campina Grande. E ele botou um sapo na minha mão para me tomar conta desse sapo a noite todinha. Eu nunca tinha pego num sapo na minha vida, um adolescente. O coronel inventou de pegar o sapo e disse: Oliveira, você está responsável de tomar conta desse sapo. Você sabe que eu vou ficar com um sapo de 10 da noite, porque a gente fez o culto, né? 10 da noite até 3 horas da manhã, com o sapo na mão e com medo de matar o sapo. Pronto, aí eu perdi o medo de sapo por isso. Então agora você perdeu o medo de barata. Anda por acaso. Eu também, porque geralmente nós coronéis, a gente geralmente não participa com a tropa, assim, em forma das instruções, né? E eu também nunca tinha pegado em sapo. Eu sempre via os coronéis comandando as noites das caveiras, aquele moído todo, e eu longe, né? Só olhando de longe. Mas nessa noite lá em Caruaru, eles pegaram esse sapo, eu acho que davam uns 10 quilos esse sapo. E começaram a passar de mão em mão. Quando chegou na minha, o sapo já estava todo mole, todo sem jeito. Eu digo, meu Deus, a minha ajuda, chega aqui que eu vou pegar esse sapo. Estava à vontade, o sapo estava à vontade. Mas eu tive que pegar, né? E peguei. Mas a barata foi... É hilário. É inesquecível. Sandro, você está me devendo essa, viu? Você está me devendo. E nós tivemos uma, assim, humanamente falando, né? Nós tivemos uma perca, né? Humanamente falando. Porque eu sou muito ciente que cada um de nós temos nossa ficha e o pai vai chamar no momento, na hora certa. Ninguém vai por acaso. Não existe acaso. E Deus chamou o nosso Coronel Clemente, né? Que tem uma história fantástica. E inclusive até o Major Queiroz, lá do 5º Batalhão, ele tem um acervo de Coronel Clemente, inclusive que a esposa dele até passou muita coisa para ele, né? Ele era muito apegado ao Coronel Clemente. O Coronel Clemente tinha muito apego a Queiroz. Aí
E eu peguei uns vídeos do Coronel Clemente e editei, até coloquei no YouTube, né? Os vídeos dele. E eu tive momentos muito gostosos. Por exemplo, uma vez, 3 horas da manhã, meu celular tocando. Não, primeiramente o Coronel Clemente disse: guerreiro, antes de dormir, beba muita água. Ele tinha um negócio de dizer: beba muita água. E eu não entendi o que era. Depois que eu vim entender, porque quando a gente bebe muita água, dá vontade de urinar de madrugada. Aí quando você se levanta, você vai fazer o quê? Que urina, vai orar. Tinha esse negócio. Aí ele ligou pra mim, 3 horas da madrugada. Minha esposa disse: quem é que tá ligando uma hora dessa acordando todo mundo? Quando eu olhei no celular, Clemente: guerreiro, tá fazendo o quê? Eu disse: coronel, dormindo. Você levanta e vamos orar. Se levanta e vamos orar. Aí eu levantei e fui orar, juntamente com ele. E eu quero que vocês contassem alguma coisa dos momentos que vocês tiveram com o Coronel Clemente, porque também ele tinha uma afinidade muito grande com vocês, né? Ele tinha muito grande. Clemente, como eu falei para você que a gente viajava para Campina Grande para tratar do primeiro congresso, aí a gente dormia na casa dele. Vanice sempre foi aquela guerreira do lado dele, né, a esposa dele. Sempre assim, aquele respeito com a gente, aquele cuidado com a gente. E depois eles foram para João Pessoa. Além de muitos fatos que a gente tem com o Clemente, né, que é o último encontro que nós tivemos com o Clemente foi quando ele veio fazer uma festa aqui de criança. Ele tinha a profissão de palhaço, né, de fazer o papel de palhaço lá, palhaço pipoca, né? E agora? Eu não lembro. Era Mingau. Mingau. Isso. Então ele disse: olha, não, eu estou indo para Guarabira, no tal canto, tá certo, venha-se embora. Aí fui buscar ele na rodoviária, ele veio para aqui para casa, fez aquela festa com a minha mãe, né? E entregou uma toalhinha para minha mãe de presente. Então foi lá para a festa do rapaz lá, depois retornou e depois, no dia seguinte, foi embora para João Pessoa. Mas numa dessas reuniões que nós tivemos lá em João Pessoa, que eu trabalhava em João Pessoa na época, ele já estava lá também, e daí, numa dessas reuniões que eu fui lá na casa dele, agora a reunião só eu e ele, e daí ele olhou para o meu dedo assim, aí olhou para a minha aliança, né, e minha aliança estava muito rala, eu tinha perdido minha aliança de casamento. E daí a gente chegou, eu cheguei para ele, olhou assim para mim e disse: que aliança velha é essa? Não, eu perdi minha aliança, tive que comprar uma bijuteria de uma hora para outra, estava muito rala, porque eu pagava muito, né, não tirava a aliança, e a aliança estava muito feia. Aí ele olhou assim e disse, aí chamou a Ivanice, né, a esposa dele. Aí disse: Ivanice, eu não disse a tu que na hora certa Deus ia mandar uma pessoa para a gente entregar o presente? Aí Ivanice disse: foi mesmo, foi. Traz aquele negócio para cá. Ela veio com a caixinha de aliança, né? Aí entregou para a gente. Deu a aliança para a gente de ouro. Olha a aliança. E o mais interessante é que deu certinho nos dedos da gente. Então o Clemente, ele tem essa mística, né? Ele era um cara assim, desapegado às coisas. Ele poderia muito bem pegar essa aliança de ouro, pagar de aliança e vender, né? Pegar o seu dinheiro, tá? Porque foi uma coisa que ele recebeu, né? Foi da cunhada dele, que não casou, estava com o casamento marcado, depois desmarcou o casamento, né? E cedeu a aliança para eles dois. E daí Vanessa disse: o que a gente vai fazer com essa aliança? Ele disse: não, guarde que no tempo certo Deus vai mandar uma pessoa para a gente poder presentear. E daí a gente foi presenteado até hoje, a gente não larga essa aliança da mão. Nós fizemos uma aliança com o Clemente até hoje, né? Tivemos quando eu soube, né, do dia que ele partiu, o filho dele ligou para mim, Mateus, mas aí não me passava, eu estava no concílio da aliança em Gravatar, né? E daí nem me passou na cabeça, nunca mais tinha falado com o Mateus, mas foi depois que Josinaldo ligou para mim, aí disse: você não está sabendo? Eu disse: estou sabendo não. Pois, Clemente, rapaz, aí caiu a ficha quando veio o primeiro telefonema, né? Aí eu disse: não acredito não. Nesse mesmo dia a gente veio embora lá do concílio, porque o pai do pastor Antônio Félix, o avô dele tinha falecido, né? Ele queria
fazer o velório, tal, cerimônia. E daí o pastor Júnior, então vamos embora todo mundo. Daí veio embora, só que eu não cheguei a tempo do velório do Coronel Clemente, né? Visitamos depois Ivanice, junto com que estava lá com Matheus e Raquel, que são os filhos dele, né? Tivemos uma conversa muito boa, estão morando lá até hoje, assim, a gente tem o maior carinho por eles, né? Sempre quando a gente se encontra, né, em João Pessoa, né, aquela festa com eles. Então, o Clemente foi um cara que marcou a história da gente. A gente ficava assim, abismado, nós, né, nós coronéis, oficiais. Eu digo mais isso, olha, a gente que não teve essa vivência toda a fundo com o Clemente, a gente sentiu esse peso. Imagina o 2º Batalhão, onde ele nasceu, né? 2º Batalhão. Eu imagino aí a dor dos soldados, aquele soldado que ele tem, porque a gente falava assim, cara, quando a gente pergunta, quando alguém perguntar por que é esse Coronel Clemente, meu amigo, é simples demais de achar o Coronel Clemente no Congresso. Onde tiver uma ruma de menino e tiver um cara lá no meio lá, ele tá lá. Agora não é adolescente, rapazinho, não, é pirralho mesmo, criança. Ele tá lá no meio lá, ele bota medo e arranca a risada dos meninos ao mesmo tempo. Aí eu disse, eu não sei como é uma coisa dessa. O cara sai andando, se arrastando os meninos junto com ele. Então ele tinha esse dom, né? E a preocupação do serviço ali com o soldado de Cristo. Aquele dali, eu posso dizer que ele foi um soldado de Cristo nato. Ele junto com a esposa, ele conseguiu tirar uma foto do pastor Tavares, que é a foto que nós temos hoje do fundador, né? Se fosse ajeitado ali para dar certo, não ia sair, mas eles tiraram uma foto que ficou num padrão até hoje, a foto do pastor Tavares, com aquela bandeira do Brasil, ordem e progresso, naquele perfil que o pastor Tavares estava. Então, a responsabilidade foi deles, eles tiraram essa foto até hoje, né? Então, o Coronel Clemente, ele é um marco na vida da gente, de cristão, de coronel, de um homem responsável naquilo que faz, né? Criativo demais. Então, a gente tem muito, aprendemos muito com o Coronel Clemente. Um cara que não levou mágoa de ninguém. De ninguém. Podia falar mal dele que fosse, né? Mas ele não levava mágoa de ninguém. A única coisa que ele dizia, vamos orar por esse abençoado. Então, e assim ia, né? É verdade. Mais dificilmente você achava uma pessoa que criticasse o Coronel Clemente, né? Achava mais assim, quem achasse graça. Disse, Coronel, como é que o senhor passa 3 dias no Congresso sem tomar banho? Né? Aí, para ele explicar só com ele mesmo, né? Foi dessa forma aí. Interessante porque passamos uma tarde conversando, numa terça-feira, porque ele folgava na segunda, porque ele passava o final de semana exercendo o trabalho dele como palhaço, né? Que era o palhaço mingau, nas festas de criança, tudo. Aí a segunda-feira era a folga dele. E a gente conversamos, marcamos um dia para conversar e passamos uma tarde conversando. E estava combinando para ele vir no sábado ou sábado à 8, ele viria em Queimadas, porque até então ele estava naquela função do departamento de ficar visitando os batalhões, né? E a gente estava marcando para ele ir para Queimadas, ele passar o dia aqui em casa, para a gente passar com o Soldado de Cristo aqui em Queimadas e tudo. Mas uma quinta-feira, foi na quarta, Deus chamou ele. E, humanamente falando, né, sem acreditar, né, no momento, mas os propósitos de Deus é isso mesmo, é aquele negócio, né? Quando chegarmos o nível 100%, é o momento que Deus nos leva, né? Porque estamos aqui como peregrino. Mas é isso mesmo. Meu coronel Iraide, tenente coronel Iraide, me diz uma coisa. Quais são os benefícios que a igreja tem quando ela abraça o Departamento de Soldado de Cristo? Porque, veja só, até então o Departamento de Soldado de Cristo, na época bem mais atrás, era só dentro do ambiente congregacional. Mas hoje, igrejas presbiterianas, Assembleia de Deus, né, igrejas evangélicas de Nazareno, batistas, se eu não estiver enganado, algumas companhias do 2º Batalhão é batista. Então, hoje, outras igrejas abraçaram. Então, qual é o benefício que a igreja tem quando ela abraça o Departamento de Soldado de Cristo? Olha, primeiro que o Soldado de Cristo, diferente dos departamentos das igrejas,
igrejas que possuem departamentos infantis, diferente dos demais, o soldado de Cristo, ele vai buscar a criança independentemente de cor, raça e religião. Então, esse é o primeiro ponto que está lá escrito lá com o pastor Tavares que escreveu isso aí. Então, desde a fundação do Soldado de Cristo, o pastor Tavares ele tinha essa preocupação de ocupar a criança, né, tirá-la do ócio, né, para poder ocupar a mente dela com alguma coisa que surtisse efeito na vida dela, para transformar ela num cidadão de bem. Então, o primeiro ponto do Soldado de Cristo é esse aí. A igreja que cria um departamento, que adota um Soldado de Cristo, ela não pode visar apenas os filhos dos irmãos. Ela tem que ir lá na favela, ela tem que ir lá no canto mais remoto, no seu vizinho do lado, na frente, né, pegar aquela criança e levar para a igreja, desde, lógico, com o consentimento dos pais, e educá-lo e evangelizá-lo. É uma vida de evangelismo quando se adota uma criança dentro do apartamento. Então, a igreja ela tem que ter essa visão, ela não pode se conter as quatro paredes ou os filhos dos irmãos. Como nós conhecemos isso aí, não quero falar por questão de ética, mas nós conhecemos um departamento que não é Soldado de Cristo e só trabalha com os filhos dos irmãos da igreja. Então, assim é bom, né? Mas o desafio maior do Soldado de Cristo é isso aí. Porque, através disso aí, outro benefício que traz é quando você realiza uma formatura de um soldado, de cabo, sargento, realiza uma formatura na sua igreja, pessoas que têm filhos no Soldado de Cristo e que nunca pisaram na igreja evangélica, eles vão. Porque eles querem ver o filho deles sendo condecorado, recebendo um diploma, se apresentando, vendo ele fardadinho ali. E por conta disso, nós na nossa igreja, e acredito nas demais, existem vários testemunhos. Na nossa igreja hoje nós temos irmãos que são diáconos, e eles foram alcançados através dos filhos deles, que começaram a frequentar o Soldado de Cristo depois de uma formatura. Nós temos, na apresentação do Soldado de Cristo, nós temos a história de um pastor da segunda igreja, que ele pediu a Deus, o pastor Luiz Dias, ele pediu a Deus uma resposta que ele estava em dúvida. Ele estava batendo na lata assim, rapaz, eu não sei se é isso, Deus me responde o que é. E numa apresentação do Soldado de Cristo, foi respondida a resposta. Poxa! Então, e ele conta esse testemunho com o maior prazer. Eu estava em dúvida, e quando eu vi a apresentação do Soldado de Cristo, Deus tirou a minha dúvida naquela apresentação daquele menino falando. Então, a partir daí, outros benefícios, na medida que os soldados eles vão crescendo, eles vão sendo evangelizados, e daí, o que me traz assim, uma satisfação maior, é quando você realiza uma formatura, quando você realiza um aniversário, uma festividade da igreja, e você fala assim, quem passou pelo Soldado de Cristo, né, os ex-combatentes venham pegar seus bens. É muita gente. É muita gente. E esse departamento, ele transforma a vida através da palavra de Deus. Então, ele vai trabalhando com a criança, vai chegando num patamar de adolescente, né, daqui a pouco é jovem no departamento, e vão crescendo. Os oficiais, a maioria dos oficiais hoje que entraram aí, adolescente no departamento, que entraram criança, conheceram a palavra de Deus, são membros da igreja. Hoje estamos caminhando hoje para uma terceira geração, né? Eu vou dizer assim, que eu já sou avô no Soldado de Cristo, né? Somos avós, né, graças a Deus, e somos avós também no Soldado de Cristo, porque nós vimos crianças entrando no departamento, se tornaram adultos, casaram, né, e têm seus filhos hoje participando do Soldado de Cristo. Né? Então, nós estamos vivendo hoje uma segunda ou terceira geração já de Soldado de Cristo, já, para a glória de Deus. Né? E isso muito nos alegra, saber que Deus ele continua, né, operando dentro do Soldado de Cristo. Né? E ele não desampara esse departamento. Mas eu queria contar, se você me permite, um fato histórico. Pode ficar à vontade. Do Soldado de Cristo, eu vi alguns coronéis contando, e eu queria trazer uma particularidade minha do fato,
que aconteceu, que foi quando apareceu o nosso querido casal, né, Sandro e Adriana, né? E o Departamento Soldado de Cristo, ele, depois de 2002, nós tivemos um racha no departamento. Eu tenho esse documento até hoje. Em 2001, nós elegemos uma diretoria, e daí, em 2002, a diretoria teve que ser extinta, né, por conta de algumas ideias que surgiram nessa diretoria e queriam mudar a logomarca, tudo, do Soldado de Cristo, e fugir das origens do departamento, né, coisas que a gente hoje estamos com a farda mais bonita, né, e não fugimos do padrão de forma nenhuma. Então, nós tivemos esse impasse, e foi me encaminhado um documento que eu passei de antemão para o pastor Tavares, isso tudo em 2002 para 2003, não, em 2001 para 2002, e daí o pastor Tavares, eu mostrei o documento a ele, né, no término de um culto, e entreguei o documento a ele, né, disse: pastor Tavares, o senhor lê esse documento por gentileza, veja o que está acontecendo do Soldado de Cristo, e eu preciso que o senhor acrescente ou diminua, ou se não, apenas assine esse documento. E daí ele levou para casa, leu, né, assinou o documento e me entregou. Isso aí, cara, tá tranquilo, não acrescentei nem tirei nada, desse jeito aí. Se o Soldado de Cristo não tomasse uma postura como tomou ele comentando comigo, que houve período que os escoteiros, eles passaram um período de crise, e se alguém não tivesse tomado a postura, não existia mais escoteiro hoje no Brasil. Então, eu acredito que o Departamento Soldado de Cristo não vai ser diferente, precisa tomar uma postura. Aí eu disse: pastor, o senhor vai estar nesse congresso, em Campina Grande, em 2002? Aí ele disse: não vou poder comparecer, então eu preciso que o senhor me dê carta branca para poder agir. Ele disse: tem toda. Você tem carta branca para agir. Você vai falar meu nome lá, tranquilo, sem problema nenhum. O que você falar, por mim, eu assino embaixo. Então, eu já fui com a carta branca. Então, houve o congresso, que a gente chama de Congresso do Racha, né? E nós tínhamos eu acho que era mais de 19 departamentos, não sei se a gente chegou a 23 departamentos, né, batalhões, né? Então, houve esse racha grande de Soldado de Cristo, e daí permaneceram ainda eu, Araújo, Clemente, né? Clemente João Pessoa, Araújo, Campina Grande, aqui em Guarabira, e tempos depois, o departamento, a gente rachou com Campina Grande, né? Foi um período difícil para todos nós, especialmente aí onde eu entro na minha particularidade, porque nós ficamos apenas primeiro batalhão e nomeamos aqui a segunda igreja como segundo batalhão. Nós tínhamos um departamento, temos um departamento em Itatuba e outro em Gurien. Então, nós fizemos um encontro, né, só com esses 4 departamentos, e eu vi o departamento ali diminuir de uma forma muito brusca, né? E aí eu conversando com o meu Pai do Céu e pedi a Deus, e disse a Deus: Deus, se o problema for eu, me tira do departamento, né? Porque eu não estou aguentando ter isso. Para quem viu chegar a 19 batalhões, e hoje a gente está reduzido em 4 só na região, né? Os nossos irmãos de Campina, que a gente tem uma comunhão muito boa com os irmãos de Campina. Então, Campina Grande, respeitosamente, eles criaram o Soldado de Cristo do Brasil, né? Tiraram o ramo e colocaram uma Bíblia, né? Então, e nós passamos, como o Coronel Araújo falou, nós passamos 5 anos sem nossos irmãos de Campina Grande, né? E daí, mais Deus é Deus, né? E os projetos dele, né, não são frustrados de forma nenhuma. Nesse período de 5 anos, Deus levanta esse casal lá de Caruaru, né, Sandro e Adriana. E eles, sabiamente, quando o pastor Nicásio chamou eles contam isso para a gente, e contam, né, para os demais,
E ele, sabiamente, ele disse, a gente vai, agora a gente quer ver da origem, a gente quer vir da origem, e onde começou tudo, porque a gente quer saber como é que fundou, para a gente não fugir do padrão. Eles já se preocupavam com esse padrão. Então, eles vieram para Guarabira, levaram algumas peças, né, da farda daqui para lá, para Caruaru, e daí esse casal, né, abençoado por Deus, que mora no coração da gente aqui, né, eles abriram lá o 3º Batalhão hoje, né, para a glória de Deus. Em um desses congressos em Belém de Maria, dos quais eu não pude comparecer, mas num desses que eu estava presente, que foi uma resposta de Deus para os nossos corações, recebemos a visita de Araújo. Eles entraram em contato com Paiva, Paiva conversou com eles, e depois Paiva conversou com a gente, e disse, coronel, eu disse que eles podiam ir, né? Eu tomei iniciativa, não sei se eu fiz bem, se eu fiz mal, disse, não, Paiva, de forma nenhuma. Né? Você fez muito bem. Os irmãos não querem vir, são nossos irmãos, nunca deixaram de ser, não. Né? Então, quando me vem Campina Grande, eu sei que nós temos vários lá, além do nosso Coronel Wagner, dos demais, Lima, Brandão, os demais, né? Mas Campina Grande, quando me vem na memória, em primeiro plano, tem o 2º Batalhão, né? Que é a questão da imagem, quando o Clemente estava lá, e depois Araújo, né? Que era o comandante de lá. Então, junto com Araújo tem uma safra grande, né? Nossos irmãos Platini, Paulino, Oséias. Paulino, olha, Lancaster, né? O Paulino é mais antigão, né? Então, junto com o Araújo. Então, Paulino, Platini, né? Soraya. Gel. Então, não entendi. Giovanni. Giovanni foi Lancaster, né? Já Lancaster, né? Então, uma safra grande ali, uns caras que você pode contar com eles. Eu não vou dizer podia, né? Mas eu digo com toda segurança que uns caras que você pode contar, porque são sangue verde. A gente diverge em algumas coisas, mas não da palavra de Deus. Esse é o mais importante, né? Isso aí faz parte da história. Então, nós recebemos a visita dos irmãos lá em Caruaru, lá em Belém de Maria. E nessa visita a gente fizemos uma reunião junto com eles, e daí Paulino, né, tomou a palavra, Araújo também falou, e disse, olha, coronel, nós queremos voltar ao nosso primeiro amor. Né? E daí eu falei assim, olha, só que os tempos são novos, né? A gente tem todo um padrão de fardamento, aqui esse coronel, né? Isso aí já foi Paulino dizendo, coronel, só acho que o senhor não entendeu, não. A gente não veio aqui por causa de farda, não. A gente, independentemente de farda, a gente quer voltar ao nosso primeiro amor. E a gente não deveria ter saído nunca, né? Então, ali foi uma resposta de Deus no meu coração. Eu estava muito triste pelos departamentos, né? E a gente ali trabalhando, né? E Deus trouxe o 3º Batalhão, né? E daqui a pouco chega o 2º Batalhão, junto com os demais departamentos, com suas representações, né? E a gente chorou muito, cara, muito, muito, muito ali. Eu chorei demais ali, eu estou chorando. Né? Eu dou um moído nos soldados, mas eu estou chorando, não tem para onde correr, não. Né? Eu me emociono rápido, né? Então faço demais. E eu amo demais esses irmãos, amo demais. Né? São os irmãos que eu não esqueço. A gente saindo daqui de Guarabira, fardado para não pagar passagem no ônibus da Rio Tinto, da São José, né? Para dormir na casa dos irmãos, chegar no sábado à tarde, passar o sábado todinho, no domingo à tarde, vir embora para casa para resolver as coisas do departamento. Então, é assim, a gente tem um carinho muito grande por Campina Grande e depois fomos adotados por Caruaru. Então, tanto eu como minha esposa, a gente somos pessoas
eu posso dizer de antemão que somos pessoas realizadas dentro dos soldados de Cristo. Por isso que a gente não abre mão, entendeu? E no dia que eu quis largar o cajado, a coronel Adriana chegou para mim e disse, irmão Aurélio, não é hora de largar o cajado, não. Né? Porque eu já estava assim, estava um pouco cansado também, né, das lutas, e ela falou assim, não é hora de largar o cajado, não. Deus deu o cajado, no momento certo, não se preocupe que o senhor vai passar o cajado. E daí eu aguardei, né, no momento certo. Então, graças a Deus que as coisas estão em paz, né? Graças a Deus hoje, apesar das dificuldades que nós sabemos, né, dessa pandemia mundial aí. Então, mas aí, graças a Deus, que Deus tem levantado homens e mulheres, homens como você, que está em certo batalhão, crescendo dentro do departamento, né? Essa pai, aquele galeguinho, não é brincadeira não, o bicho é duro mesmo, né, pai? Lá de queimar, né? Então, mas aí, a gente só louva a Deus pela vida de você, de todos os comandantes de batalhão, e nós tivemos o privilégio, né, de poder atingir a área de João Pessoa, e pasme a congregacional de João Pessoa, a primeira congregacional de João Pessoa, lá em Cruz das Armas, eles uma igreja, um celeiro enorme, aquela igreja de exportação de pastores, né? E daí eles não tinham um soldado de Cristo lá. E no dia que a gente marcou uma reunião, logo na igreja do presidente, atual presidente da Aliança, pastor Sérgio Paulo, né, que nós amamos mais, o pastor Sérgio Paulo, ele pediu uma apresentação lá. E eu, quando entrei em contato com os coronéis, né, Araújo disse, estou pronto, disse, estão prontos, olha, de Caruaru, você arrancar um batalhão de Caruaru, arrancar um batalhão de Campina Grande, né, e para fazer uma apresentação lá na igreja de João Pessoa, na primeira de João Pessoa, né, rapaz, foi uma coisa assim, que eu olhei assim e disse, isso aqui é soldado de Cristo. Eu falei assim, isso é soldado de Cristo, isso aqui é. Porque não foi, os irmãos, o pastor disse, a gente vai dar uma oferta para vocês, aí para vocês poderem vir. Mas a oferta que ele ia dar era só para o primeiro batalhão, entendeu? E quando eu chamei os irmãos, eu disse, olha, ele falou que ia dar uma oferta, não disse quanto, mas com certeza a gente vai dividir entre a gente. E aí, o que é que vocês dizem? Nenhum deles disse assim, de quanto é a oferta. Nenhum deles. Eles disseram assim, vamos estar juntos. Se não tivesse oferta, também estariam alegres. Com certeza. Então, foi isso que um dos fatos marcantes do Soldado de Cristo, que me chama a atenção, é esse daí. Entendeu? É que quando uma igreja precisa, ou um departamento que a gente percebe que um batalhão está precisando, a gente arranca forças, né, do céu. Só pode ser, não tem de outro lugar. E recurso também. Deus ele provê isso aí de uma maneira fantástica. Resumindo, ele faz milagre. É verdade. Né? E a gente vai e faz a festa, e glorifica o nome de Deus, e apresenta o departamento, né, com toda a alegria, e sai todo mundo feliz da vida. Ninguém sai reclamando de nada. Né? É isso que nos une dentro do departamento. É isso que chama a atenção dos soldados de Cristo. É esse diferencial. O nosso diferencial maior é Jesus Cristo. É verdade. Né? É ele que ensina isso aí pra gente. Então, a gente hoje, Santa Rita, né? a terceira CIA, as companhias de Santa Rita, a primeira CIA, lá no bairro das Indústrias, com o capitão Cristiano, né, outro homem de Deus, junto com sua esposa, um trabalho fantástico lá. Aí Deus tem a terceira CIA lá em Santa Rita, com a tenente Carol, né, e sua esposa André, então, e os demais oficiais, outro trabalho junto com, lógico, lá em Santa Rita, lá em bairro das Indústrias, com o pastor Leto, em Santa Rita com o pastor Marcos e os demais oficiais, né, senão a gente quer um departamento aqui e assim por diante. Aí a quarta CIA, lá na primeira de João Pessoa, né, com um tenente Sandro, né, lá do pastor Sérgio Paulo, e a esposa dele está junto com ele ali, não larga a mão dele de jeito nenhum. Né, são pessoas assim, que a gente não abre mão.
de jeito nenhum, a gente não abre mão, de forma nenhuma. Temos aí, para ser oficializada a quinta, não, nós temos a quinta CIA, né, lá no Valentina, né, com o tenente Ricardo, né, não lembro o nome da tenente agora, no momento, me perdoe a memória, tenente, mas até então a tenente Tânia, né, que está lá junto com o tenente Ricardo, o pastor Enoaldo, e a sexta CIA, para ser oficializada, trabalho retornando, né, com Franklin, né, que é o tenente Franklin, é subtenente da polícia, mas lá no Gás, né, então tá assim, já está a coisa encaminhada. A segunda CIA, que fica em Lagoa de Dentro, não está ainda, não está em trabalho ainda, que é com o Major Gilson, né, que ele é capelão. Então, mas aí nós temos esses irmãos que estão assim, dando gás lá em João Pessoa, estão trabalhando, o Tenente Sandro, vez por outra, posta aí a questão do evangelismo que eles estão fazendo, né, na cidadezinha. Então, são os irmãos que, graças a Deus, Deus tem levantado para continuar a obra de Soldado de Cristo. Amém, amém mesmo. Isso é fantástico. O que vocês podem passar para o Departamento de Soldado de Cristo nesse reajuste, nessa volta? Porque 2020 foi meio complexo, né? O Departamento de Soldado de Cristo, uns trabalharam virtualmente dentro da sua limitação, mas outros não conseguiram trabalhar. E a esperança é 2020, é darmos início, ou presencial, ou virtual, ou os dois, mas tem que acontecer, não podemos mais ficar com essas marcas do ano passado. Qual é o conselho que vocês poderiam deixar para os comandantes e para oficiais que estão nos assistindo ou que vão nos assistir? O que se tem que fazer? O que se tem que fazer, né, agora? Como a Adriana falou, que eu sou um dos coronéis anciãos do Soldado de Cristo, né? Obrigado pelo título. Eu sou um coronel, além de ancião, eu sou dinossauro, né? Então, a questão virtual eu não me acostumei ainda, né? Eu sou muito assim do contato, né? Olho no olho. Você sabe disso. Você sabe disso, que a gente... o bom é a gente pagar junto, né? Pagar junto, olhando um para a cara do outro, né? Sorrir junto, ter raiva do outro junto, assim, olhando para a cara do outro, se divertir junto, chorar junto, então, abraçados, né? Então, eu sou meio que dinossauro ainda, nessa questão, não me acostumei ainda não, nessa questão virtual. Mas, eu, vez por outra, quando eu olho, assim, no grupo do WhatsApp, vi a questão das dificuldades, né? Quando você perguntou a respeito de como está aí a situação, e de pronto emprego o Coronel Padre já falou também, né? Ele endossou, né, aquilo que a gente falou, que era a questão de olhar a questão dos decretos municipais, estaduais, né? E principalmente agir de acordo com o protocolo de segurança sanitária, né? Questão de uso de máscara, de álcool em gel, álcool 70, né? Manter a distância, principalmente a questão dos ambientes fechados. Se for um ambiente fechado demais, manter as portas abertas, ventiladores ligados, nada de ar-condicionado, aquela coisa toda. Então, porque Soldado de Cristo também não se acostuma com ar-condicionado, né? Não dá certo. Mas o que eu tenho para falar para os irmãos é que o que me chamou a atenção também foi a questão de algumas tristezas por conta de efetivo, né? De efetivo. Não existe coronel sem tropa, nem existe uma tropa sem um coronel, ou, em outras palavras, a questão de um comando, né? Não existe um comando sem tropa, né? E não existe uma tropa sem comando. Mas, se Deus manteve você dentro do Soldado de Cristo, ali, a chama acesa do departamento, que ele deixou, que ele mantém no seu coração. Coronel, mas os meninos foram embora, os pais não querem deixar, só deixar um ou dois. Dificilmente 100% não é possível que 100% a tropa foi embora, 100%, não tem ninguém, fecha as portas.
dificilmente isso acontece, porque sempre tem um soldado ali para puxar a barra da sua calça ali. Coronel, e aí, quando é que vai ter? Sempre vai aparecer, pelo menos um vai aparecer. E é esse um que a gente começa a trabalhar. Está lembrado das 12 tribos, quando eu cheguei no departamento? Eram 12 soldados. E era um departamento vasto, né? Muito grande. Tinha tropa grande. E além da banda, ainda tinha outra tropa. Então, quando a gente chega e olha assim, o que a gente tem que fazer? Primeiramente é orar. Né? Orar, né, para que Deus ele sane toda essa problemática que existe mundialmente. Né? Orar pelos comandantes, orar pela tropa, né? E Deus vai agir, regaçar a manga, ver onde é que você se enquadra para você poder ir atrás. Né? E começar a fazer o trabalho. Agora não é só com 2, com 3, mas são 2 e 3 que querem, entendeu? E esses 2 e 3, eles têm vizinho, eles têm os colegas deles, eles têm os amiguinhos deles que vão falar para eles, entendeu? Então, o desânimo ele faz parte da nossa natureza humana, mas o que nos anima maior é que essa obra não é nossa. Verdade. Não é a gente que faz, não é a gente. Essa obra é de Deus. E Ele tem o controle dessa obra nas mãos. Esse é o diferencial dos soldados de Cristo. Que se a gente for esperar para que a tropa, se a gente for esperar pela gente, não, a gente tem capacidade, a gente pode fazer isso aqui, não, a gente não pode fazer nada. Quem pode fazer é Deus. Você pode ser o cara mais talentoso do mundo, mas se Deus não permitir, não vai chegar um soldado para perturbar. Então, por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, né? Se apegar a Deus, né? E pedir para que Ele sane todo esse problema e pedir orientação a Ele, e Ele vai dar. E daí você vai ver o que Deus é capaz de fazer na vida. Eu estou esperando, eu particularmente, depois daqueles comentários que eu vi no grupo dos comandantes de batalhões, eu estou esperando futuramente, no tempo de Deus, muitos comentários a respeito de milagres dentro desse departamento. Eu creio dessa forma. Coronel, eu só tinha aqui 2 soldados. Coronel, eu não tinha mais ninguém. E de repente, Deus manda essa tropa para a gente não estar sabendo. Porque assim, Deus manda pelo menos uns 10 soldados, Deus não vai mandar 10 soldados. Ele sabe que você tem capacidade para comandar 30, 40, 50, por isso que ele não manda. E quando ele manda, aí o cara fica, eita, eu só pedi 10, então ele mandou 30. Ô, comandante, se ele mandou 30, porque você tem capacidade para 30. Né? Não é que ele manda exagerado, não, ele manda dentro das suas condições. Verdade. E você tem capacidade para isso. Então, eu estou esperando em Deus, e a minha oração é essa para os demais comandantes de batalhão, de companhia, né? Porque nós temos essa história no departamento, eu vi muitos milagres dentro desse departamento, muitos milagres. E vejo até hoje milagres dentro desse departamento. Né? Pessoas, soldados hoje, presbíteros de igreja, diáconos, mulheres que são missionárias. Esse departamento ele é um celeiro, ele é uma terra fértil. Né? E nós não podemos esquecer isso aí. Nós não podemos esquecer que o general que faz isso aí pela gente. Verdade. Né? E, como eu falei lá, Deus ele não precisa da gente, Deus ele não precisa da gente estar. Agora, se ele chamou a gente para a obra, é porque ele conta com a gente. E a gente não pode, de forma nenhuma, olhar para trás de forma nenhuma, porque nós sabemos o Deus a quem servimos. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Né? Então, José, lá no final de Gênesis, ele chamou, reuniu os irmãos e disse, olha, Deus vai visitar vocês, a terra que ele prometeu a Abraão e Isaac e ao nosso pai, aos nossos pais, ele vai visitar e ele vai dar essa terra para vocês. O Egito foi apenas um desvio, somente. Mas daí, no tempo certo, Deus envia Moisés e daí arranca
para quem entrou no Egito com 72 pessoas e sai com quase 3 milhões, então, meu irmão, esse Deus lá do Egito, esse Deus lá que operou lá no Egito, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse é o Deus a quem nós servimos, ele não mudou, não. E eu creio que esse é o nosso general de guerra, e batalha com ele, não existe empate, não. Existe vitória com ele, né? É nisso que nós cremos. Quando eu falo isso, veio na minha mente o período de 2002, período da história do Departamento Solar de Cristo, do jeito que a pandemia marcou a história do departamento, mesmo que seja uma situação mundial, mas ela marca essa história do Departamento Solar de Cristo para essa geração. E ali em 2002 Sim. também me marcou a minha vida, porque naquela época eu era tenente solar de Cristo, 14º Batalhão, e o departamento em Queimadas da Igreja Congregacional, ele aderiu na época, não sei nem se ainda tem, mas é o Exército de Cristo. Mas eu não concordei, eu não aceitei isso. E eu fiquei meio desestabilizado, porque eu nem podia arrumar um conflito interno por isso. E como a igreja também, ela meio que não quis ir atrás do problema e ela aceitou a situação, então eu terminei saindo do departamento e terminei saindo da igreja na época. Então, ou seja, eu fiquei um pouco desnorteado. Quando você é do ciclo da aliança, que Deus chama, não tem para onde correr. Então, em 2006, eu estou dentro da igreja presbiteriana, mas caladinho, nada só de Cristo, só com muita saudade, porque eu via algumas coisas, ia na Praça da Bandeira, que eu sou músico, né, da Filarmônica, ia na Praça da Bandeira, vi o Soldado de Cristo prestando continência, mas não tinha mais aquela questão de voltar novamente para o departamento, né? Isso meio que mexeu. Em 2012, na reunião eu já estava como presbítero na igreja presbiteriana. Então, na igreja presbiteriana, a igreja é regida por conselho. Então, eu, no conselho da igreja presbiteriana, recebemos um documento sobre um projeto missionário, né? E eu, naquela situação do projeto missionário, se o conselho aprovava e tudo, aquela questão burocrática, e quando eu pego o documento, tem lá, Departamento Solar de Cristo. O nome do projeto missionário era Departamento Solar de Cristo. E eu disse, eu fiquei calado, também não falei nada, eu fiquei ali na minha, como que nem, né, fiquei assim, bem distante, mas aquele negócio no meu coração, disse, meu Deus do céu, quem foi que botou esse documento aqui? E uma família que fizeram parte do Solar de Cristo, que era da igreja congregacional e já estava congregando na nossa igreja, fizeram parte do Solar de Cristo lá. Então eles meio que entraram com esse documento e com as fotos naquela época que tinha que revelar. Questão de quase 100 fotos para revelar. Quando olha lá, quem tá nas fotos, olha só quem fazia parte do Solar de Cristo, foi mostrando para o conselho da igreja, eu, né? Não tem como fugir, né? Então, automaticamente o pastor se encantou pelo projeto do Solar de Cristo. Como eu já fazia parte na época, aí eu tive que me explicar, né? Eu tive que dizer que faz tal, aquele que como fugir, as fotos, tava tudo ali exposto, todo mundo vendo e tal, aquele negócio todo. E aí o pastor disse, Robson, o que é que nós temos que fazer? Porque a ferramenta já temos, que é você. E agora, faz o quê? E aí eu vou dizer o quê? Né? Então foi na época que eu procurei o Araújo, né? Josinaldo, procurei ele, pela afinidade que nós já tínhamos no passado, para que eu não sabia como era o sistema ainda, né? Já tinha mudado muita coisa, então nós ficamos como companhia e aí pronto, eu vou estar até hoje, né? Hoje como batalhão. Mas foi um período, coronel, que o Soldado de Cristo também sofreu naquela época. Eu me lembro, muitos batalhões sofreram nessa época. Muitos batalhões sofreram, mas não desistiram. Não desistiram. Eu me lembro, assim, por exemplo, na época, lá no Catolé, com Freire, sofreu. O próprio Josinaldo sofreu. Wagner estava iniciando dentro do ambiente ainda. O Major Costa sofreu. Então, muitos sofreram, mas não desistiram, né?
Guarabira, você contou a sua história aí, com o que quando olhou 19 batalhão e agora só tem o que está na região aqui, né? Então, mas não desistiram. Então, assim, como o coronel disse, eu acho que nesse ambiente de pandemia, eu sou sincero, eu sinto, assim, humanamente falando, né, esse impacto da situação, mas também o coronel, mesmo sofrendo com essa tecnologia, mas foi uma das palavras que eu disse aos oficiais, não vamos desistir. Tecnologia é complicado. Às vezes você quer que esteja 10 pessoas, só tem 2. Né? Mas não vamos desistir. Não vamos desistir. Então, eu acho que a palavra que o coronel falou agora, juntamente com a nossa tenente-coronel Iraide, é isso mesmo. Essa é a palavra de fortalecer nossas vidas e nos tornar forte. E o coronel Paiva agora acrescentou, participar dos sofrimentos, né? E isso aí é o nosso lema e tem que estar no nosso coração mesmo. Né? Nós do Departamento Soldado de Cristo, coronel, nós ficamos muito gratos com a vida de vocês, com a sua vida, com a vida de Iraide. Ficamos nós ricamente abençoados com a história de vocês, como fomos abençoados com a história de outros que já passaram por esse momento aqui, né? Aprendemos muito com outros coronéis que passaram e contaram a sua história. Caruaru contou a sua história, está registrada a história de Caruaru, e nós fomos muito abençoados com a história de vocês. Então, uma vez um soldado me perguntou, mas Major, o senhor era para ter feito isso antes de Coronel Clemente ter falecido. Mas eu acho que não era para ter feito isso antes. Eu acho que o momento foi esse mesmo. O momento foi esse, né? Então, se o momento foi esse, a gente vai fazer a história. Eu não estou profetizando que quem passou por aqui vai morrer, não, viu? Vai. Né? Não tem pra onde a gente correr. O momento vai, né? A ficha vai chegar, né? O médico vai chamar a ficha, né? Vai entrar vai chamar, exatamente. Então o momento é esse, nós ficamos abençoados, mas a intenção maior é para que as gerações que estão no Departamento Soldado de Cristo, que não conhecem a nossa história, conheçam a nossa história pelos manuais, né? Que na época Giovanni desenvolveu a ideia dos manuais e colocou por escrito algumas coisas, mas não tem essa riqueza de detalhe contada por cada coronel e comandante que passou por um momento como esse, né? Então, nós temos essas riquezas de detalhe. Se alguém no Departamento Soldado de Cristo, no futuro, tiver a coragem de transcrever e fazer um livro com essas histórias que estão registradas em vídeo, amém, né? Mas pelo menos um primeiro passo está sendo dado, que é deixar registrado em vídeo esse momento, essa história do Departamento Soldado de Cristo, com tanta riqueza de detalhe. Né? Outros comandantes vão passar por aqui, comandantes das gerações antigas, comandantes das gerações novas, vão passar por aqui, porque cada um tem uma história do Soldado de Cristo com riqueza de detalhes. Nós somos gratos por isso, coronel. Vocês foram, agora falando pessoalmente, vocês foram muito importantes na minha vida como cristão, porque eu entrei no Soldado de Cristo de criança e fui formado meu caráter cristão no Departamento Soldado de Cristo e aprendi muito com vocês, muito mesmo com vocês, como eu venho aprendendo com outros comandantes, eu já falei isso até uma vez com a Coronel Adriano e o Coronel Sandro, na época da pandemia, eu pedindo algumas orientações a eles dentro desse ambiente virtual, porque eles já estavam na frente da gente, né, nesse trabalho virtual, e eu pedi algumas orientações a eles e eu expressei isso para o Coronel Sandro e a Coronel Adriane, por quanto eles abençoaram Queimadas, com tantas orientações que eles deram a nós. O Major Queiroz também deu uma força muito grande, porque estávamos perdidos virtualmente no ano passado, e eles nos ajudaram muito, Coronel Santos, Coronel Adriana, o Major Queiroz, do 2º Batalhão, nos ajudou muito. Então, são pessoas que vêm abençoando nossas vidas, que vocês marcaram nossas vidas e marcando. Eu quero que as gerações conheçam, como conheceram os outros que passaram por esse momento aqui nessa live, da história Soldado de Cristo, contados por pioneiro, conheceram os outros. Eu quero que eles conheçam também Coronel Arenaldo e nosso tenente Coronel Iraide, porque agora poucos vão ter o privilégio de ter vocês nos acampamentos. Poucos vão ter esse privilégio. Vai ser difícil vocês estarem em acampamento com a gente agora, né? Pode aparecer, como, né? Igual o pastor Tavares, pode aparecer, eu posso ir, né? Então, pouco vai ter esse privilégio, mas
Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero deixar vocês para vocês dar as suas últimas palavras para nós encerrar esse momento. Desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus pela sua vida, por essa iniciativa que você teve de fazer essas lives, muito importante, não só na nossa vida, mas na vida de cada soldado. Isso vai ficar marcado na vida deles. Eles podem ficar velhinhos, mas eles nunca vão esquecer desses momentos, né? E louvar a Deus por fazer parte dessa história, né? Eu, você, o Coronel Renal, todos nós fazemos parte dessa história. E é muito gratificante, né? Louvamos a Deus por até aqui o Senhor tem nos ajudado. Passamos por lutas, dificuldades, mas como o Coronel disse, o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida da gente e não nos desampara um só segundo. Amém. Né? E louvamos a Deus por isso, porque Deus Ele tem nos sustentado, apesar das dificuldades, né, dos problemas que cada batalhão tem enfrentado. Mas o Senhor, Ele estava no controle e está no controle de tudo. Né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada oficial, que Deus coloque força, né? Que renove as forças de vocês, que revistam vocês com a armadura dele, né? Para nós, que nós possamos suportar as dificuldades que ainda irão surgir, porque nós sabemos que não parou por aqui, né? Nós sabemos que nós iremos enfrentar ainda muitas coisas pela frente, mas o importante é que Deus nos concede de pé, né, para glorificar e exaltar o nome dele. Então, assim, eu louvo a Deus por essa palavra. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, na vida desse departamento, na vida de cada comandante, do recruta ao coronel, né? E por aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. A gente já estamos agradecendo a Ele. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu batalhão. Que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? E receba o nosso abraço, o nosso carinho. Estamos com muita saudade de vocês, você não tem ideia da saudade que nós estamos, de poder abraçar, de poder compartilhar, né, os nossos momentos bons, os nossos momentos tristes também. Você falando de Clemente e eu me lembrando do que Clemente fazia comigo. Todos os lugares que a gente se encontrava, ele me chamava sempre num lugar à parte e sempre puxava minhas orelhas. Eu lembrei, Major, quando o senhor falou que ele pedia para o senhor tomar água, né, a noite toda, para acordar, para orar, e ele fazia isso comigo também. Puxava minhas orelhas e dizia, olha, 10 minutos, só 10 minutos é o suficiente todos os dias para você falar com o papai. Então, toma água, e de madrugada você vai acordar e vai orar. A mesma coisa que fez com o senhor, fez comigo, e eu me lembrando, né? Mas eu louvo a Deus, porque esse departamento ele tem nos ensinado muita coisa, muita. E louvamos a Deus por cada criança que a gente acolhe lá fora para trazer para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito gratificante. E eu lembro de um dos congressos que teve uma pesquisa, os irmãos saíram na sala perguntando ao nosso comandante que a gente se explicasse o amor que a gente tem pelo departamento. Eu acho que esse amor é inexplicável. Não tem como a gente definir o amor, né, que a gente tem por esse departamento. Porque a gente tem crescido, né, a gente tem crescido nesta obra. E eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado. De uma forma ou de outra, Ele tem nos abençoado. Né? E Ele vai cada dia mais nos abençoar e nos capacitar e nos renovar e nos encher da sua graça para que possamos ver os frutos lá na frente. Né? Que Deus abençoe, meu irmão. Um abraço bem grande, bem carinhoso. Abrace todos os seus soldados. Diga que a gente está morrendo de saudade. E orarmos para que essa pandemia ela cesse para a gente poder se reencontrar. Eu nos espero no próximo congresso. Se assim Deus nos permitir. Tá vendo? Para quem não falou quase nada, né? Deixar. A gente tem muita história para contar, né, irmão? A gente é um casal privilegiado porque
no, 95, nós, no ano da conversão, nós já tínhamos 3 filhos, né? Miller já tinha nascido, Miller estava de colo ainda. Max e Vitor já estavam andando, já estavam espertinhos já. E daí veio Sarinha. Sarinha foi pedido mesmo. Sarinha a gente pediu a Deus. Dona Iraide perturbou demais. Não, tem que ter uma menina, tá? Aquela coisa toda, né? Tá bom, então vamos pedir a Papai do Céu. A gente já era aquele sabia que... E Papai do Céu mandou Sarinha pra gente. Então, para você ter uma ideia do impacto que é o Soldado de Cristo, nossos 4 filhos, eles foram criados dentro do departamento e na igreja, obviamente. São hoje cantores e músicos da igreja. Minha nora, meu genro, né? E é uma família criada dentro da igreja, com a base indo para a igreja, né, através do departamento Soldado de Cristo. Como eu fiz, muitos pais também fizeram na igreja. Então, esse departamento, ele nasceu no coração de Deus, foi colocado para o pastor Tavares, né, e está até hoje, vamos dizer assim, no trabalho, aí, expandindo, né, nas igrejas, graças a Deus, por uma forma diferente de disciplinar as crianças, né, e adolescentes. E, se você me permite, eu contar um fato bem rápido. Fique à vontade. Aqui. Dá tempo ainda? Dá. Bem rápido. Para você ter uma ideia do que um comandante, do que um oficial, o impacto que ele causa na vida de um soldado. Recentemente, nós tivemos um contratempo aqui com um soldado e a mãe de um soldado ligou desesperada para mim. E disse: coronel, a polícia pegou meu filho. Eu não vou dizer por questão de ética. E daí disse: não, se acalme que eu estou indo para aí. E daí, me ajeitei, fui lá, né, no local, quando estava lá, um soldado da nosso lado, adolescente, e daí ele estava lá sendo abordado. Ele foi abordado pela polícia, né? E pela PM. Daí ele e mais 3, se eu não me engano, e os 3 vazaram, né? Foram embora, foram abordados, e ele ficou, e a polícia segurou ele lá, e a PM segurou ele lá. O comando da operação lá, quem estava na operação, já era um ex-combatente. Já foi Soldado de Cristo, antigão, né? Teve uma passagem pelo departamento e conhece muito bem o Soldado de Cristo. Mesmo tendo uma passagem curta, mas ele conhece muito bem, hoje ele é capitão da polícia. E quando eu cheguei lá, eu conversei com ele, de forma nenhuma discordei com ele em nada, né? Porque eu não estava a par da situação. E daí eu pedi permissão a ele para ir lá até o soldado, disse, ele sabia que era o soldado meu, né? Soldado da gente, e pedi permissão a ele para ir lá e conversar lá com o soldado, né? E daí ele disse: não, tá liberado, Aurélio, pode ir lá. E quando eu vou me aproximando e pergunto, falo lá o nome do soldado, o que foi que houve, fulano? Esse soldado, ele caiu num pranto, cara. Ele caiu num pranto, e os PMs que estavam ao redor, né, perto dele lá, um deles chamou atenção pelo seguinte: ele disse, o PM olhou assim e fez assim: oxe, o teu pai tá aí, a tua mãe tá aí, e tu estava tranquilo até agora, foi só a hora de chegar, tu começou a chorar. O respeito. Eu chamo isso de respeito. Entendeu? Então, foi uma coisa que me chamou a atenção. Como não foi uma coisa grave, né? Foi só mais para uns puxão de orelha, o comandante lá, o capitão lá, ele disse: olha, não, pode levar o soldado para casa. Ele não mandou nem a mãe, nem mandou o pai. Se a hora não pode levar o soldado para casa. Aí eu agradeci a ele, né? E peguei o soldado e saí com ele, né? Abraçado lá com ele lá. Aí ele estava com a sandália na mão. Põe a sandália na mão, você não é bandido. Põe a sandália nos pés. Aí ele foi, calçou a sandália, a gente foi. E a gente foi, cheguei na casa dele, a gente conversou bastante, mostrei a realidade para ele, falei com ele a respeito da realidade.
apesar de que um parente dele já tinha passagem pela polícia, mas pelo menos até então está tudo bem, pagou o que tinha que pagar, né? E daí a gente conversou junto. E disse, amanhã eu quero ver você na Ordem Unida, lá. Tá certo? Ele disse, sim, senhor, eu vou estar lá, sim. Né? E ele foi, né? E ele foi. E graças a Deus, né, deu tudo certo. Ele tinha sido suspeito de um fato lá, mas até então, como não se foi comprovado, nem se teve testemunha, e eu conversei com ele e disse, não minta para mim. Não minta para mim. Eu conversando só com ele. Aí ele falou toda a verdade, né? E realmente o fato não era essas coisas todas, não. Apesar que a família que fez um rebuliço grande por conta da polícia, né? Mas aí, então, graças a Deus, o soldado tá conosco, né? É um menino exemplar, né? Isso não sou eu que digo, é a vizinhança que fala dele, né? E, por influência, terminou cometendo um deslize. Fato como esse pode acontecer com alguns soldados que estão dispersos. É por isso que eu queria chamar a atenção dos comandantes. Que liguem para seus soldados, liguem para os pais. Se você não pode ir, liguem para ele. Procurem saber como é que ele está, falem com ele pelo telefone. Mas falem, façam alguma coisa. Não deixe a sua tropa dispersa. Pelo menos você fez a sua parte. Entendeu? Pelo menos fez a sua parte. Como soldado de Cristo, você fez a sua parte. Como comandante, você fez a sua parte. Ele não vai poder reclamar. O comandante nem ligou para mim, nunca mais ligou para mim, né? Porque o vírus ele não pega pelo celular. Se você ligar, não pega, de jeito nenhum. Então, ligue para seus soldados. Eu sei que vocês têm os dados deles aí, né? Dê pelo menos um bom dia para ele. E falo para, olha, nós estamos com saudade de vocês, vamos voltar aos trabalhos, tal data, né? Contamos com vocês e assim por diante. Então, eu só tenho que louvar a Deus pela sua vida, Oliveira, Robson Oliveira, não sei se é Oliveira Robson, mas louvar a Deus pela sua vida, mais uma vez por essa iniciativa, e um dia a gente vai ouvir alguém dizer assim, olha, o Major Oliveira, quando era major, que é coronel hoje, ele fez a live, né, com as histórias, com os comandantes de batalhão e com os pioneiros, né, aquele pessoal que estão lá, né, e trouxe algumas histórias, riquezas, detalhes, né, para nós hoje, que servem para a gente hoje, né, por isso que a iniciativa do Major lá foi, né, de grande eficácia para todos nós que fazem parte do Soldado de Cristo, para a história do Soldado de Cristo. Então, que Deus te abençoe a tua vida, a tua família, né, a tua tropa, a tua igreja, né, que Ele continue te dando aí estratégia, né, que você cresça, como a Irade falou, na graça, no conhecimento, em estatura, mas não, porque já está bom, se crescer mais fica feio, fica feio. Então, que Deus te abençoe, meus irmãos. Queria deixar um abraço a todos os comandantes de batalhões, de companhias, né, dos batalhões, do nosso um caçula que é lá de Bahia, né, o Coronel Amanso, né, que está ali na luta ali também para reestruturar a história do Soldado de Cristo, né, outro guerreiro ali também. Então, o Soldado de Cristo, ele é simplesmente uma família. Né? Não pense em vocês que pelo fato de a gente morar numa cidade ou de morar no outro estado que a gente fica disperso um do outro, não. Fica não, de jeito nenhum. A gente é uma família. E aonde a gente chega, graças a Deus, nós somos bem recebidos, bem tratados. Parece que a gente é da família biológica, né? Por isso que a gente ama tanto esse departamento também, por isso daí. Mas a gente só colhe aquilo que a gente planta. Não é isso? Então, eu costumo dizer assim, olha, para os nossos soldados e para os comandantes, eu gosto de dizer assim, que Deus ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele deixa você plantar o que você quiser. Plante o que você quiser. Lembre-se que um dia haverá colheita. E você vai colher aquilo que você plantou. E graças a Deus,
né? A gente colhe hoje muito amor, muito carinho dos irmãos, muito respeito, né? E nós temos uma admiração em particular por vocês, dos soldados de Cristo. Que Deus abençoe vocês Amém. grandemente nessa jornada. Tamo junto. Participe, irmão. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor, a vocês, a Coronel Arnaldo, a nossa Tenente Coronel Irade, a todos que estiveram aqui conosco, nos acompanhando, e vai ficar registrado tanto no Instagram, e depois eu vou editar e vou colocar no YouTube, vai ficar lá registrado também. Então, uma boa noite e desde já agradecemos e temos que nos rever, né, presencialmente, se Deus quiser, né? 2021, tomara que as coisas aconteçam de forma que a gente esteja novamente juntos, né? Amém. Amém. Um cheiro para vocês, hein? Um cheiro. Deus abençoe.